Então a gente vai começar aí por progressão aritmética, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar extenso. Então aqui a gente tem a fórmula do termo geral da progressão aritmética, tá? Da mesma forma que a gente tem no caderno, certo? A única coisa é que esse n aqui está falando é a posição descrita, a gente sabe que é a quantidade de termos, tá certo? Quantidade de termos, a letra n. E aqui a fórmula da soma, né? Soma dos termos. Tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Qualquer coisa você dá uma pausadinha aí no vídeo, dá uma olhada em alguma coisa se teve alguma dúvida, ok? Então aqui a gente tem a fórmula da soma. Só que eu achei por bem fazer o seguinte: como a gente está revisando e o vídeo não pode ser muito longo, eu vou trazer para vocês hoje exercícios só sobre PA. Uma ficha de exercício só sobre PA. Próxima aula, só soma dos termos. Tá entendendo? Já para a gente não ter muito problema, eu sei que teve muito aluno que tinha ficado com dúvida, então a gente vai com calma, sem pressa. E qualquer dúvida vocês botam lá no WhatsApp e à medida que eu for vendo que der para responder, eu vou respondendo, tá bom? Então aqui está dizendo, ó, encontre o 15º termo da progressão aritmética. Lembre-se que a gente consegue resolver isso aqui sem a necessidade dessa fórmula. Se você quiser, você pode fazer fazendo a sequência e chegando no 15º termo aqui. Por exemplo, quando a gente olha aqui para essa sequência, menos 6, menos 2, 2 positivo. Eu entendo que essa sequência está aumentando. Ela está aumentando de quanto em quanto? Ela está aumentando de 4 em 4. Então, com certeza, o próximo termo aqui é 6, depois é um 10 e sucessivamente. Então, você pode fazer isso, você já tem 3 termos aqui, no caso faltam 12, encontra os 12 termos que estão faltando e o último termo vai ser aí o 15º termo, tá bom? Mas se quiser fazer usando a fórmula, o primeiro termo é menos 6, n, que é a quantidade de termos, é 15, a razão, como eu falei, é só subtrair aqui, né? A diferença de um para o outro é 4. Então aqui desenvolve normalmente, como a gente já tinha visto, resolve primeiro o parênteses, 15 menos 1, 14, né? Repete o menos 6, mais repete o 4. E quando chega nessa parte aqui, gente, um detalhe que o pessoal confundindo, né? Eu vi o pessoal confundindo porque às vezes está resolvendo primeiro essa parte aqui, ó. E se fizer isso vai dar errado, né, gente? Porque a gente não resolve em equação, a gente não resolve soma e subtração primeiro. Primeiro a gente resolve multiplicação e divisão, tá certo? Então se tiver uma multiplicação, multiplica primeiro. Se tiver uma divisão, divide primeiro. Soma e subtração apenas no final, tá certo? Então a gente resolve primeiro a multiplicação, 14 vezes 4, 56, e aí sim eu resolvo aqui isso no final, menos 6 mais 56, a gente tem aí 50, tá bom? Então, esse 15º termo aí vai ser 50, ok? Um outro exemplo, tá certo? Esse, do jeito que eu peguei a imagem para vocês, eu coloquei, gente, para a gente não demorar tanto, tá certo? Mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar, que aí eu posso ser mais sucinto para vocês. Nesse exemplo aqui é um exemplo que está pedindo para a gente encontrar a razão. Eu procurei trazer um exemplo de cada. Nesse aqui era para encontrar o último termo, o termo geral. Nesse é para encontrar a razão. No próximo, encontrar o primeiro termo. Para que a gente tenha exemplos de situações diferentes. Porque aí qualquer dúvida só é você voltar aqui no vídeo e lembrar como é que faz o cálculo. Então nesse aqui, ó, determine a razão de uma PA que tem como primeiro termo menos 10. O primeiro termo é menos 10. E o quinto termo é 2. Veja, o quinto termo. Quando ele fala que o quinto termo é 2, automaticamente eu entendo que n é 5. Então, por n ser 5, aí eu tenho a n, o último termo que é 2. Tem o primeiro termo que é menos 10. Né, e a quantidade de termos que eu já falei que é 5. Então, resolve primeiro o parênteses aqui, ó, 5 menos 1, 4. E aí você tem o 4R. Como é positivo, se eu for trazer ele para cá, ele vai ficar negativo. É muito mais fácil, se você quiser, para não perder tanto tempo, é só pegar o menos 10 negativo e passar ele para o primeiro membro. 10 negativo, passa, fica positivo. E aí nessa parte aqui é só você somar. 2 com 10 vai ficar 12. E o 4 que está multiplicando, você passa dividindo.
Então vai ficar 12 dividido por 4, 12 dividido por 4, 3. 3 é a razão, tá certo? Nesse exemplo está pedindo para a gente determinar o primeiro termo. Se está pedindo para a gente determinar o primeiro termo, consequentemente os outros termos a gente já tem, né? Então diz aqui, ó, em uma PA com razão menos 6, e 20º termo com valor menos 52. Qual é o valor do primeiro termo? Então vamos lá. A gente já tem a razão, que é menos 6. Quando diz aqui 20º termo, 20º é a quantidade de termos, que no caso n vai ser 20. E quando fala que esse 20º termo é menos 52, quer dizer que o AN é menos 52, tá certo? Então a gente já tem o último termo, quantidade de termos e razão. E aí está faltando apenas o primeiro termo, tá? Então nessa sentença aqui, que tem 2 sinais de menos, que aí tem gente que vai endoidar o cabeção por conta disso, não tem problema nenhum. Resolve primeiro o parênteses, tá certo? 20 menos 6, que no caso vai ficar 19. E aí agora sim, eu pego esse 19 e faço aqui a multiplicação. Lembrando que a gente vai fazer jogo de sinal. Mais e menos, vai ficar menos. 19 vezes 6, e aí vai dar 114. Como fez o jogo de sinal e ficou negativo, né? Então ficou menos 114. E aí se você quiser, você pega esse menos 114 e passa para o primeiro membro. Ele fica positivo. Porque como o A1 já é positivo, se eu passo ele para o primeiro membro, eu vou ter todo aquele trabalho de depois multiplicar por menos 1, tal, não tem necessidade. Então, aqui no final eu tenho 114 menos 52, tendo como resultado 62. Ok? E aí, esse é o primeiro termo. Bom, gente, então veja só. Para a gente não se alongar muito, né? Deixa eu dar uma diminuída na minha careta aqui. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, ver uma revisãozinha básica, rápida, sobre progressão aritmética, só o termo geral. Aí eu estou trazendo para vocês aqui 5 questões